Olá, começando aqui mais um Diálogos do Rangedor. Tenho a satisfação hoje de receber um representante de outro poder aqui do Maranhão, do Judiciário, o juiz Douglas de Melo Martins, conhecidíssimo, principalmente aqui em São Luís, pela posição que ocupa e o tipo de ação que julga, vara de interesses coletivos e difusos. Mas antes da gente começar, Douglas, primeiro te agradecer a participação aqui no nosso programa. Bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui dialogar contigo. Me permita te perguntar, do ponto de vista de história pessoal, como se define o Douglas? Olha, eu me defino como uma pessoa que sempre na vida esteve tentando levar uma vida razoável e contribuindo para uma sociedade melhor. Eu acho que, em poucas palavras, eu definiria assim. E o juiz Douglas de Melo Martins, muitas vezes tido pela nossa população como paladino das boas causas da cidade? Talvez seja um reflexo dessa imagem, tentativa, o esforço que eu tenho sempre feito, de onde estou, fazer o melhor trabalho que eu puder. Eu antes de ir para a Vara de Interesses Difusos e Coletivos, que é uma vara em que eu trabalho com assuntos que a sociedade, de alguma maneira, encara positivamente, que estejam sendo solucionados, eu trabalhei com execução penal, que é um tema muito ruim de trabalhar na imagem das pessoas. As pessoas não gostam das decisões do juiz de execuções penais, porque os juízes criminais, sim, porque o povo gosta de ver as pessoas... Condenação. O povo gosta do juiz criminal, porque o juiz criminal condena, pode mandar alguém para a cadeia ou não. Na maioria das vezes condena, noutras absolve, mas tem essas duas possibilidades. O juiz de execuções penais, ao contrário, ele só liberta. E é o juiz bonzinho na cabeça do povo. Na cabeça do povo, e o povo não gosta disso. E o juiz de execuções penais, ele basicamente faz isso, muito eventualmente a regressão penal de alguém que cometeu alguma ilicitude no decorrer do cumprimento da pena. Como é que você classifica o sistema penal brasileiro, essa coisa do sistema punitivista tão severo que muitas vezes a gente tem? E se puderes falar também como é que consideras o sistema carcerário também hoje, no Brasil e no Maranhão? É algo muito estranho, porque a imagem que se tem não corresponde à realidade. Nós temos mais de 700 mil pessoas presas. O Brasil é uma das maiores populações carcerárias do mundo, uma população carcerária gigantesca. Um dos únicos países do mundo que a população carcerária cresce, Estados Unidos, por exemplo, que é a maior população carcerária do mundo, está diminuindo. Lá tem mais de 1 milhão, né? São 2 milhões 280 aproximadamente de pessoas presas nos Estados Unidos, mas em descenso. Está diminuindo essa população carcerária, principalmente em relação à política de drogas. Nos Estados Unidos era quem liderava no mundo a famosa guerra às drogas. Os outros países seguiram os Estados Unidos na guerra às drogas. E agora, os principais estados americanos estão liberando o consumo da maconha. Foi uma coisa engraçada, inclusive, porque eu fui convidado pelo governo americano, em 2016, para passar 2 meses nos Estados Unidos, trocando ideias com juízes, gestores do sistema prisional, promotores americanos, sobre o sistema. E lá, eu fui fazer uma visita à Suprema Corte em Washington, e o chefe da segurança da Suprema Corte tinha 2 características interessantes. Uma delas é que ele defendia, e o companheiro dele, porque ele era casado com um companheiro que, inclusive, era usuário de maconha. E estava, inclusive, com um câncer, e um dos momentos de maior satisfação para esse companheiro dele, que está em fase terminal do câncer, era exatamente o consumo de maconha. Então, imagine, aqui no Brasil, que as pessoas têm os Estados Unidos como referência, principalmente na guerra às drogas, saber que o chefe da segurança da Suprema Corte americana, além de homossexual declarado, as pessoas conservadoras daqui soubessem disso, além de homossexual declarado e casado com um outro que é usuário de maconha. Então, essa é uma mudança. Nós vamos ainda passar, talvez, no Brasil, mais adiante pelo que está passando nos Estados Unidos hoje.
travaram a guerra às drogas, viram que esse caminho levou a um encarceramento em massa que nem o governo americano consegue manter, é caro demais manter as pessoas presas, e ao mesmo tempo eles começam a mudança para a diminuição do número de presos, exatamente modificando a política em relação a drogas. Achas que o Brasil está num caminho semelhante também? Há uma perspectiva disso aqui no Brasil que tu vês hoje? Eu vejo esse caminho como algo para o futuro. Hoje, qualquer um que fale disso, você não vê deputados falando disso. Na verdade, a maioria da classe política se esconde nesses temas muito sensíveis. Esses temas sensíveis. A gente vai tratar disso mais na frente, porque muita coisa está ficando para vocês decidirem. Mas me conta um pouquinho mais de como foi tua transição de ser um juiz bonzinho da execução penal para se transformar no juiz da vara de interesses coletivos e difusos, esse que mexe com temas tão sensíveis no dia a dia das pessoas. O que é o dia a dia, por exemplo, na tua atuação principal hoje? Mudou completamente. Eu tinha um público que era basicamente pessoas pobres, da periferia, em cumprimento de pena. Eu atendia dezenas de pessoas todos os dias, quase sempre filhas e filhos, mas mais filhas e esposas de presos diariamente, sempre pessoas pobres e da periferia. E grande maioria dessas pessoas havia cometido crimes em relação a drogas, ou a furto, roubo. Preso rico vai preso no Brasil ainda, hoje? Hoje sim, hoje sim. Hoje, no período em que eu fui juiz de execuções penais, eu até encontrei alguns presos, prefeitos, ex-prefeitos, principalmente ex-prefeitos, algumas pessoas, na PAC de Pedreiras mesmo, chegou o cumprimento de pena de um ex-prefeito de uma cidade do interior, mas isso era incomum, muito raro. Muito raro. De um tempo para cá, esse percentual aumentou, mas a população continua com a mesma sensação de que não tem ninguém das estruturas de poder, da classe média, da política, cumprindo pena. Mas tem. Nós temos um número bem razoável. Talvez no Brasil hoje, é muito provável que seja o país com o maior número de pessoas oriundos da política e do meio empresarial cumprindo pena no mundo. Então há uma evolução nisso, né? Há uma evolução. Antes era quase que exclusivo de pessoas pobres e da periferia. Hoje continua sendo a grande maioria. É massificado o sistema prisional, principalmente de presos pobres e da periferia, mas já tem um número significativo de pessoas, não que eu acho que deveria ser maior, poderia ser maior. A criminalidade ela não é diferente, mas o próprio sistema legislativo nosso, nós estamos numa casa legislativa, mas o nosso próprio sistema legislativo, ele já toma o cuidado de proteger os mais ricos, para evitar que os ricos sigam para a prisão. Parece que as pessoas legislam em causa própria ainda no parlamento. Exatamente. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. É possível que um pobre cometa um crime tributário? Não, porque o pobre, ele sequer tem renda que seja tributável. Então, os crimes tributários, eles são típicos da classe média para cima. Vamos dizer, para o nosso padrão de sociedade, em que as pessoas são, em sua maioria, muito pobres, quem comete crime tributário é o colarinho branco. É esse que comete o crime tributário. Pois bem, é exatamente nos crimes tributários que a pessoa simplesmente paga o tributo, já exclui a pena, ele não é punido de forma alguma. Se um pobre furta escondido uma TV do vizinho e devolver aquela televisão, ele apenas atenua a pena, diminui um pouco a pena. Ele vai. Então tu achas que hoje o Brasil ainda é um país que justiça, prisão, pena é para pobre, preto da periferia? Sim, continua sendo de alguma maneira, e o sistema está montado para isso. É só ver, o que é mais grave?
O que é mais grave? A pessoa que furta, a pessoa que comete um crime tributário? Não tenho dúvida que é o crime tributário. É o crime tributário porque ele tem mais consequências para a sociedade. Ele afeta diretamente toda a sociedade que se beneficiaria daquele São imposto. faltas diversas, né? Falta de investimentos em saúde, educação, uma série de coisas. São consequências dos crimes tributários. Mas o cidadão que cometeu o crime tributário, se ele diz, opa, tudo bem, vocês me pegaram aqui. Então o legislador tratou de proteger o rico. Porque, tudo bem, então você paga o imposto? Paga, já se livra da pena. E o pobre não, o pobre, digamos que o pobre roubou um celular de alguém. Tudo bem, eu devolvo o celular. Furtou, pegou escondido, eu devolvo. Tudo bem, nós vamos diminuir um pouquinho a tua pena. Tu vai, em vez de pegar 5 anos, nós vamos te dar 4 anos e meio. Isso não acontece com o crime tributário. Então, nosso sistema é montado para pegar o pobre. E o nosso sistema, para não dizer aqui que é um juiz acusando o legislativo de legislar em defesa dos mais ricos, mas o nosso sistema, o sistema de justiça, que já é o outro, que recebe a legislação vinda do legislativo e vai também na aplicação dele, nós também acabamos fazendo funcionar o sistema de justiça, polícia, Ministério Público, Judiciário, e acabamos pegando mais facilmente o mais pobre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu achas que o Judiciário segrega também por exemplo, é diferente uma ação que o juiz, um processo que o juiz despacha com um defensor público, por exemplo, de um advogado celebridade? Vamos usar um exemplo aqui, um Cacai, por exemplo. Você acha que tem diferença no processo penal isso aí? Olha, a influência, o prestígio da pessoa, ele acaba subjetivamente influenciando a depender de como você lida com isso. Eu acho, assim, sem... Como o Douglas lida? Olha, eu penso que lido bem com esse assunto e trato igual. Mas é bem provável que você perguntando isso para qualquer juiz vai dar a mesma resposta. Mas eu acho que dou um tratamento igual. Eu trabalho, de regra, só quase com os grandes da advocacia, dos maiores escritórios, e você tem uma maneira muito fácil de verificar isso. É só ir à vara de interesses difusos e coletivos, porque você chega e vê o tamanho que é o problema. E chegam lá os grandes advogados de escritórios vindos de São Paulo, e eu, às vezes, essa semana mesmo, eu estava fazendo audiência de lavradores que tiveram as suas áreas afetadas por uma construção de uma determinada empresa. A audiência seguinte era com uma empresa daqui também, mas com os advogados dos maiores escritórios de São Paulo, e ficou lá na salinha de audiência, esperando, de maneira tranquilamente esperando. A audiência dele atrasou porque a outra demorou, e era de pessoas pobres da periferia, Vila Conceição, e mesmo assim tem que aguardar. Eu não apressei absolutamente nada da audiência anterior para mais rapidamente atender o grande escritório de advocacia vindo de fora. Eu acho que lido bem com isso. Na vara de interesses difusos e coletivos, eu posso assegurar que o tratamento é igual. Que bom. Vamos fazer um momento túnel do tempo. Um amigo em comum me contou que tu já foste no início da tua vida como adulto, como homem, filiado ao PLP, o antigo PLP. Como é que foi isso? Porque hoje a gente tem um momento em que nós vemos magistrados se tornando políticos. Posso citar o exemplo do próprio governador Flávio Dino, do ex-juiz Marlon Reis, o Sérgio Moro, que hoje ministro da Justiça, ex-juiz também de primeiro grau da Vara Federal do Paraná, da regional ali, na verdade, que engloba o Paraná, e hoje é um possível pré-candidato a presidente da República, perdão. E hoje é um possível pré-candidato a presidente da República. O Douglas fez o caminho contrário, nasceu na política e veio para a magistratura. Tem vontade de voltar? Não. Eu estou muito feliz onde estou, porque eu sempre participei de política, de um modo geral, na política estudantil. Como era o Douglas fazendo política estudantil? Olha, eu participei, Glésio. Aguerrido? Eu era muito aguerrido na minha militância no movimento estudantil. Sempre participei de coisas que hoje eu posso
contar de forma engraçada. Eu, adolescente, no início da adolescência, participei de criação de grêmios estudantis. Eu fui presidente do Centro Cívico da Escola Técnica Federal do Maranhão. Fazia movimento estudantil na escola técnica, fui coordenador do Comitê Secundarista em Defesa da Meia Passagem, naquela época em que eu era presidente do Centro Cívico da Escola Técnica. Enfim, depois fui para a UFMA, fui na UFMA, por proposição minha, no 3º Congresso de Estudantes da UFMA, nós acabamos com o cargo de presidente do DCE e criamos a coordenação. E eu, na época, fui coordenador. Os outros 2 coordenadores eram Jefferson Portela e Flávio Dino. Nós éramos os 3 coordenadores gerais do DCE da UFMA. O Jefferson então, já era sério assim naquela época, bem... Da mesma forma que é hoje, nenhuma diferença. As pessoas não mudaram quase nada do que eram na década de 80, início da década de 80 e o que é hoje. Então éramos os coordenadores gerais do DCE. Então fazia política naquela época já. E naquela época eu fazia política estudantil e fazia política partidária também. Atuava nas 2 coisas. Fui do Sindicato dos Metalúrgicos daqui. Trabalhou na Alumar também? Trabalhei na Alumar, eu sou eletromecânico. Se tiver com algum problema mecânico, elétrico, tiver com imagina chamar um juiz para resolver um problema mecânico na minha casa. Uma honra. Aqui lá estou socorrendo alguém porque eu sou eletromecânico. Mas, e tenho muito orgulho da minha profissão de eletromecânica. Algumas das pessoas que eu encontro com mais alegria são os colegas que trabalharam comigo na Alumar. E naquela época fazia política sindical, fazia política estudantil, fazia política partidária, tudo ao mesmo tempo. Acho bonito, acho maravilhoso, a atividade de vocês é uma atividade maravilhosa. Eu, diferente do que pensa uma parte significativa da sociedade, de que a política está cheia de bandidos, eu acho que não. Eu acho que é uma minoria de bandidos. Hoje nós temos um número cada vez maior de pessoas na política, bem intencionadas, defendendo interesses da sociedade, categorias profissionais. É o seu caso, por exemplo. Eu considero um excelente parlamentar, um excelente deputado. E como você, nós temos vários outros parlamentares, muitos outros parlamentares. Mas como tem um pequeno grupo que termina sujando, né, de certa forma, aquela enodoa a imagem. E passa a impressão de que é um número maior do que você imagina. É como na magistratura. Na magistratura nós temos uma maioria de juízes muito dedicados ao trabalho, honestos, com um esforço enorme para cumprir as suas funções, mas tem, como em qualquer lugar, alguns se desviando, seja praticando atos de desonestidade, corrupção, uma série de outros desvios, como também tem gente que não gosta de trabalhar. Então, em todos os lugares tem. Não dá para a gente apontar uma categoria profissional, um segmento social, dizer ali é só bandido e não tem gente honesta, ou ali é só gente honesta. É como a gente tem algumas categorias profissionais que, ao contrário, são endeusadas. E agora, por exemplo, nesses batimentos de informações que estão sendo feitas pelo Tribunal de Contas, Controladoria, você encontrando aí pessoas acumulando 9 cargos, coisas assim. Então, em todo lugar tem gente honesta, em todo lugar tem pessoas dedicadas, em todo lugar tem pessoas querendo fazer algo. Essa ação do TCE é muito positiva porque, ao que parece, vai abrir muita vaga de emprego aí no Maranhão, né? Gente que não vai poder mais acumular, vai girar um pouquinho mais. Mas quando um juiz ele analisa um processo, ele acredita no processo, ou tu achas que existe a possibilidade dele se apaixonar também pelas histórias, como a gente está vendo hoje o Brasil discutir de uma maneira muito acalorada, apaixonada, dividida, o processo que... Os processos, na verdade, se geraram a partir do que a gente chamou de Operação Lava Jato. Tu achas que ali tem uma fixação à análise dos autos exclusiva, ou acredita que possa ter isso, essa história de mocinho e bandido, e a partir dali algum script seja de alguma forma rodado pelo próprio juiz, no caso, e que ele possa em algum momento se comportar até como um acusador? Qual que é a tua visão disso? Isso é possível? Pode acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer.
E nós precisamos nos policiar muito para não fazer isso. Eu faço até uma confissão de que no passado, óbvio, eu passei no concurso da magistratura muito novo. Então, com 27 anos eu passei no concurso, com 28 anos assumi. Então, você entra mais empolgado e acaba aqui e acolá cometendo até alguns excessos. Eu posso te dizer tranquilamente aqui, confessar em público. Tem algum caso? Eu acho que lembro bem de casos assim em que para mim é chato até falar deles, claro. porque existem pessoas envolvidas. Mas fica à vontade, se for algo que vá ferir a ética da magistratura, não... Sim, para mim, o constrangimento não é por mim, porque eu estou aqui admitindo que quase 23 anos de magistratura, vou completar daqui a alguns meses 23 anos de magistratura, e nesse período já aconteceu exatamente isso que você fala. Chega um caso que você acha que fazer justiça é fazer tal coisa e você já começa a agir com aquilo direcionado. Mas eu, com o passar do tempo e com a experiência, eu tento me distanciar cada vez mais disso. Tanto é que mais recentemente eu tenho 4 juízes substitutos na Vara de Interesses difusos. É uma sequência. Eu sou o titular. Se dá suspeito. E eu me dou por suspeito quando eu tenho que tratar vários assuntos com a pessoa que está sendo processada ou alguma coisa assim, eu tento me distanciar para não ficar só eu decidindo. Entram vários processos contra uma mesma empresa por um assunto parecido. Uma maneira que eu me vacino dessa paixão pelo processo é porque às vezes eu preciso me afastar, seja por férias, seja para ministrar um curso. Eu sou professor aqui da Escola da Magistratura, mas não só da Escola da Magistratura do Maranhão, eu sou também formador da Escola Nacional da Magistratura, já ministrei cursos em Brasília na Escola da Magistratura. Então, em alguns momentos eu me afasto e deixo esses processos que eu já dei uma decisão, já dei uma liminar, já proferi uma sentença, e para que outro juiz também aprecie aquilo, um outro. E tento não, com isso, me vacinar dessa contaminação de se apaixonar por processo. E quando isso ocorre, de uma aproximação maior, eu me dou por suspeito. Me afasto do processo. O Moro, o que você acha? Você acha que ele se apaixonou pelo processo contra o Lula, de alguma forma? Você acha que isso é possível, que tenha ocorrido? Como é que tu consegue enxergar a atuação do Moro? Se o Douglas fosse o Moro com o que o Intercept levantou até agora, ele se daria por suspeito no curso do processo? Nós não sabemos até agora, porque ele não admite que seja verdade e nem surgir uma perícia, alguma coisa para dizer que aquilo que aparece nas comunicações do Intercept se são verdadeiras. Mas em uma circunstância parecida com essa, se aquilo for verdade, nós não sabemos que seria o caso de declaração de suspeição. O CNJ ele editou recentemente uma resolução em que ele recomenda que os juízes eles não troquem mensagens com procuradores e advogados no curso dos processos. Qual que é a tua opinião sobre isso? Não, essa decisão, essa orientação está errada. Porque não é possível. Eu me comunico com os advogados, com os defensores públicos, com os promotores de justiça e trato de informações dos processos, atendo, presto informações. Eu já fui advogado e quando era advogado me doía muito ligar para uma vara, pedir informação. Imagine eu ligando para uma comarca do interior, daqui de São Luís, e a pessoa diz, só presta informação pessoalmente. É, complicado. E você fazer uma viagem daqui até o interior do estado, alguém que esteja em uma... E o que não pode acontecer é você combinar coisas no processo com um lado contra o outro. Então você está admitindo que possível, se aquilo for verdade, está errado, aquilo que foi levantado até agora. Essas informações eu acompanhei pela imprensa algumas declarações que, em condições normais, para você ter uma ideia, eu curti uma publicação aqui de uma esposa de um defensor público, uma certa vez, e fui declarado suspeito no processo. Então, nesse caso, eu considero um excesso. Tu te sente tolhido de alguma forma de interagir socialmente com o que a gente tem hoje, rede social, cada dia mais
próximo de nós, invadindo, na verdade, a nossa vida privada cada vez mais? Sim, hoje é muito difícil. Te incomoda isso? Incomoda um pouco. Você precisa tomar certas cautelas. Eu acho que há alguns exageros na postura da Corregedoria Nacional, do CNJ, nessa tentativa de controlar. Acho que corre o risco de criar-se uma situação de hipocrisia. Você não conversa publicamente nas redes sociais. É mais cochicha. Mais cochicha reservadamente. Então, o que precisa acontecer, Iglesias, é uma conversa transparente. Nós já conversamos de forma transparente sobre o processo. Aquilo que nós conversamos em meu gabinete, quando você foi tratar de assuntos que envolvem o direito à saúde, se nós tivéssemos tratado aquilo em redes sociais, estava tranquilo, do mesmo jeito. Então, o que você não deve fazer nas redes sociais é o mesmo que você não deve fazer reservadamente. Então, eu, da mesma forma que recebi você, tratei de assuntos que tratavam do direito à saúde, eu recebi também os secretários de saúde do município, do estado, o Sindicato dos Médicos, o CRM, a Associação Médica do Maranhão. Tratei com todos da mesma forma. E se fosse para tratar publicamente nas redes sociais o que nós tratamos, ninguém ficaria... Não teria problema nenhum. É o que eu digo sempre para os colegas, quando vai ser atendido hoje, até porque essa hipocrisia pode dar problema lá na frente. Por quê? Se você hoje está pensando que numa conversa reservada não vai se tornar pública, pode alguém estar gravando aqui. Tudo é verdade. Pode alguém estar gravando. Eu fui também declarado suspeito em um processo em que alguns advogados alegaram que durante um atendimento deles, era um pedido de liberação de valores para um determinado grupo de advogados. E eu não liberei. E, tratando com mais cautela aquele assunto, falei que eu ia só atendê-los na presença da outra parte, que era uma empresa. Durante a conversa, eu falei que havia suspeitas de corrupção envolvendo aquele caso. Eu não disse que havia corrupção. E nisso eles te declararam... Pediram a suspeição sob o fundamento de que eu suspeitava que eles eram corruptos. Vamos mudar aqui só um pouquinho para poder a gente responder uma curiosidade que as pessoas têm muito aqui em São Luís. O Juiz Douglas, ele é marcado por episódios, por exemplo, como Feirinha do Vinhais, Minha Casa Minha Vida para moradores de área de risco. Outro dia te escutei falar que era um juizeco de primeiro grau para aquelas pessoas. Duas coisas que eu quero que você responda para a gente finalizar. Qual que é o limite de um juizeco de primeiro grau na atuação dele? Juizeco, fique muito claro, entre aspas, como você falou. E o Douglas é levado muitas vezes a tomar atitudes que o prefeito de São Luís não toma. Às vezes se omite. Como seria o Douglas prefeito de São Luís, diferente do juiz? Olha, primeiro que eu não... Essa função de prefeito é muito difícil. Né? Teria coragem de se candidatar a prefeito? Não, eu acho que... Não que eu não tenha coragem. Não é uma questão de coragem ou não. É que existem muitas... quando você me perguntou sobre se eu sairia da magistratura, faria o caminho inverso. Quando eu fazia política, seja política estudantil, sindical e até política partidária, eu fazia pensando em contribuir para uma sociedade melhor. Na magistratura, eu também faço isso. É a mesma coisa, eu tento contribuir aqui para uma sociedade melhor. Acabo trabalhando mais em função disso, porque uma série de coisas que eu formalmente não precisaria participar, seria só os processos, mas acabo me envolvendo nelas. Mas olha, se eu estou contribuindo aqui onde estou e sou mais respeitado, digamos assim, as pessoas acabam... Você acha que as pessoas respeitam mais um juiz do que um político eleito, hoje aqui no Maranhão? Acho que sim. Por qual motivo? Eu acho que não é só um motivo, existem vários motivos. Mas um dos meus receios seria, se eu saio da magistratura, um espaço em que eu estou contribuindo com a sociedade, não só com as empresas,
com os trabalhadores, com as associações, com todos, promovendo uma mediação que muitas vezes os sindicatos, inclusive do Sindicato dos Médicos, você faz parte, mas, enfim, todas essas, e eu contribuo, e as pessoas ainda me respeitam, me tratam bem, entram na política, no dia seguinte, imagine se eu resolvesse me candidatar a prefeito, eu que sou chamado de honesto, de trabalhador, de uma pessoa de bem e tudo, no outro dia até meus amigos estariam me chamando de bandido. Você ficou sem responder uma pergunta, mas é bom que já está convidado para a gente continuar essa entrevista, que a gente tem certeza, Douglas, que tem muita história boa e tem muitos assuntos interessantes para a gente discutir. Te agradeço mais uma vez. E a você que nos acompanhou até aqui, vamos fazer uma próxima edição com o nosso amigo Douglas de Melo Martins. Muito obrigado. Sobre mulheres que ficam se reclamando, que é uma minoria na política e tal. E sempre culpam os homens. Né? Tu acha que isso não é culpa dos homens? De jeito nenhum. A culpa é da mulher mesmo. A Mical é machista? Mas tem muitas lutas feministas que eu não defendo, que vão de encontro aos meus princípios. As feministas lutam a favor do aborto. Tem momentos que a mulher tem que se calar, né? Pode até eu ter uma impressão de dizer, rapaz, a mulher tem que ser tão submissa assim, biblicamente, sim.